Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos agora para a parte 2 da Revolução Industrial. Vamos lá, pessoal. Então, voltando aqui à nossa aula, nós estávamos falando aí das formas de produção, certo? Então, nós falamos que a Revolução Industrial foi justamente o processo de substituição do trabalho manual para os trabalhos de maquinofatura. Nós falamos também que antes, as principais formas de produção eram o que? O artesanato e a manufatura. Nós também falamos, pessoal, que manufatura é diferente de maquinofaturas. Então, percebam que são duas palavras diferentes, não vão confundir. Vamos lá. Pessoal, então, como que era antigamente aí as formas de produção, né? Como é que acontecia? Fala para mim aí, professor Germano, como é que era? Opa, eu falo, com certeza. Então, olha só, a primeira forma de produção que nós vamos encontrar é justamente aqui, pessoal, o artesanato. Então, no artesanato, os objetos eram produzidos à mão com o auxílio de ferramentas. Então, mão e com o auxílio de ferramentas. O artesão ele trabalhava em uma oficina onde ele controlava todo o processo de produção, pessoal, né? Todas as fases. Então, geralmente o artesão ele administrava o seu tempo, certo? E as coisas saíam conforme ele queria. Então era tudo no tempo do artesão, certo? Então vamos lá. Então olha aqui, ó, o artesão fazendo aí o sapato, né? Então tudo no tempo dele. Preste atenção. Vamos lá. Segunda forma, pessoal, é a manufatura, certo? É a manufatura. Então, a manufatura, pessoal, ela vai acontecer por conta da expansão marítima, né? Os países estão conquistando novos espaços, né? Fazendo novas colônias na África, na Ásia, na América, né? E tudo isso daí, pessoal, vai gerar novas demandas, novas mão de obras, vai gerar novos objetos, né? Que eles vão precisar vender, pessoal, certo? Então, para atender, querendo ou não, todo esse mercado novo, tanto na África, na Ásia, na América, para atender isso daí, o que eles vão precisar fazer? Não tem como um artesão dar conta, né, de construir sapatos para se vender na África. Não tem como um artesão produzir vários sapatos para se vender na Ásia e até mesmo na América, né? Então alguém em algum momento, pessoal, teve uma grande ideia, né? E qual foi essa ideia, professor Germano? Me fale. De reunir vários artesãos, né, em uma grande oficina, né? Então, essa reunião de vários artesãos em uma grande oficina, nós chamamos de manufaturas. Não esqueça, manufatura vem de trabalho manual. Vamos lá. Então, como você pode perceber aí nessa figura, vocês estão vendo aí várias mulheres reunidas, certo? E aí, enquanto uma cortava, né? Outra vinha e costurava, outra vinha e retalhava, enfim, é justamente esse processo, né, que eu estou falando para vocês. É chamado de manufatura, que é a reunião de vários artesãos, né, em uma oficina. Vamos lá. E a maquinofatura? A maquinofatura, pessoal, justamente na maquinofatura vai predominar o uso de máquinas industriais em fábricas onde trabalham empregados assalariados. O sistema também tornou-se nítida a distância entre dois grupos, né? Nós vamos falar a respeito desse grupo, mas vamos primeiro entender aqui o que é a maquinofatura. A maquinofatura, pessoal, vai predominar o uso de máquinas, certo? O uso de máquinas. Então,
máquina mais o homem, certo? Então o homem ele vai estar nesse processo aqui da maquinofatura também. E aí, pessoal, vamos gerar aqui, né, dois grupos sociais, que vai ser os burgueses, que nós vamos chamar de patrões, certo? Que vão ser os donos da matéria-prima, das máquinas e das fábricas. E o proletariado, que vão ser os operários, aqueles que vão estar trabalhando. E eles vão estar se vendendo, né? Vendendo suas forças de trabalho em troca de um salário, que muitas das vezes esse salário nem compensava, pessoal. O salário era muito baixo, certo? Então vamos lá. Pessoal, então a revolução industrial ela vai passar por 3 momentos na história. Então a revolução industrial ela é dividida em 3 momentos. A primeira revolução industrial, que vai do século 17 até o século 19. A segunda revolução industrial, que vai do século 19 até o século 20. E a terceira revolução industrial, que vai do século 20 até o século presente, até os dias de hoje. Pessoal, essa divisão aqui, ela não é uma divisão assim exata, certo? Alguns autores eles mudam, mas o Gilberto Coutrin, que é o livro que nós estamos utilizando como base, ele trabalha com essa divisão. Então nós vamos utilizar essa divisão justamente da Revolução Industrial. Então é a primeira, segunda e a terceira Revolução Industrial. E nós vamos ver agora cada uma. Vamos lá. Pessoal, então a primeira Revolução Industrial, ela vai acontecer, né, como já foi falado, entre o século XVIII e o século XIX. Ela é marcada pela industrialização na Inglaterra, que vai acontecer devido ao crescimento da indústria têxtil, né, de mineração e da metalúrgica. Vai ter aqui a invenção do tear mecânico, capaz de fabricar tecidos de lã e de algodão. Vai ter principalmente, pessoal, anote isso daí, ó, o motor a vapor, certo? O James vai criar aí em 1669. E partindo disso daí, pessoal, vai vir aí o navio, né? E a locomotiva, tudo a vapor, certo? Então, a principal invenção aí foi o motor a vapor, que vai dar início, né, a várias outras coisas que vão derivar desse motor a vapor. Então, isso aí é o tear mecânico, né? Isso daí servia justamente para tecer a lã, tecer o tecido, né? Vamos lá. Segunda Revolução Industrial. Então, a segunda Revolução Industrial ela vai acontecer justamente, pessoal, a partir do século XIX, né? Em meados do século XIX. Meados significa meio, pessoal, certo? Meio. Então, vai ser do meio do século XIX. E vai ser caracterizado pelo quê, professor Germano? Pela industrialização, que ela vai se expandir por vários países da Europa. Nós já vamos ter agora fonte de energia, né? A implantação de novos meios de transporte, de comunicação. O aço, pessoal, olha aí, ó, eu destaco aqui o aço. O aço ele passou a ser utilizado na produção de ferramentas, máquinas, trilhos de trem, edifícios e pontes. A eletricidade, pessoal, olha aí, ó, a eletricidade passou a fornecer iluminação e a movimentação de máquinas industriais, trens e bondes. Derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel, tornaram-se, né, os principais combustíveis dos novos meios de transporte. Então aqui, pessoal, já é uma coisa mais do que nós já estamos acostumados, né? Século XIX. Então, já são coisas mais atuais que nós estamos mais familiarizados com essas situações. Vamos lá. E a terceira revolução industrial, né, vai ser justamente a revolução tecnológica. Então nós vamos ter aí a informática, a microeletrônica,
a robótica e a engenharia genética, né? Então, já vai ser a terceira revolução, pessoal. Ela é marcada pelas tecnologias, certas novas tecnologias. Vamos lá. Pessoal, então qual foi o impacto da revolução industrial na produção? Então vamos lá, vamos ver que durante a produção, pessoal, a gente via que passava muito tempo para um artesão construir um sapato, né? Às vezes demorava meses. E com essa revolução, com todo esse processo que aconteceu, um sapato que, por exemplo, ficava pronto mais ou menos em um mês ou dois, agora a gente podia reduzir, né, para 2 dias, certo? Então, com relação à produção, foi muito satisfatório. Circulação de pessoas, várias pessoas vinham de outros países, né? Vinham do meio rural para a cidade, justamente porque eles queriam mudar de vida. A mercadoria, pessoal, eles passaram a construir mais coisas, né? A cultura, pessoal, principalmente a cultura, né? Ela vai ser influenciada, certo? Então vai ter muito esse processo de imigração, então pessoas de outro país, então, querendo ou não, vai gerar todo o aspecto cultural, né? Vai ter aquela diversidade cultural. Vamos lá. Pessoal, uma coisa, um detalhe que eu precisava apresentar aqui para vocês, que durante a Revolução Industrial, durante o processo das indústrias, as pessoas trabalhavam muito pela questão do relógio, né? No ritmo do relógio. Então, as pessoas elas tinham um relógio aonde elas ficavam condicionadas a esse relógio. Então, elas tinham um horário para sair, um horário para sair, um horário para chegar, um horário para sair. E durante esse processo, elas tinham uma meta, né? Então, elas tinham que cumprir todas essas metas. Então, elas ficavam muito presas justamente aqui no ritmo do relógio, certo? Então, vamos lá. Trabalho nas fábricas, pessoal. O trabalho nas fábricas, ele era um trabalho muito precário, pessoal, certo? Porque as fábricas não estavam muito preocupadas em dar um bom ambiente para os seus funcionários, né? Então, os ambientes eram muito precários, certo? Eram insalubres. As fábricas eram muito sujas, eram escuras, poeirentas e com pouca ventilação, pessoal. Na tecelagem, com frequência, os operários eles contraíam doenças respiratórias em razão dos fiapos de lã ou algodão que existiam no ar. Então, não tinha uma preocupação justamente com o ambiente de trabalho, pessoal, certo? Claro que isso hoje nós já temos essa preocupação, né? Mas logo quando iniciou não tinha. O importante nesse tempo aqui, nesse período, era justamente isso aqui, ó, o dinheiro, certo? Então era o capital que mandava. Então, como você pode observar na figura aí, né, como é que era o ambiente, as pessoas, né, às vezes, muitas das vezes ficavam lá de fora das fábricas, até mesmo nas suas casas, sem o que comer, com crianças, enfim, era muito assim desumano nessa situação aí. Trabalho feminino, pessoal. Pessoal, então o trabalho feminino e o trabalho infantil, ele também eles vão existir nesse período aqui, certo? E aí, tanto as crianças como as mulheres, elas vão desempenhar os mesmos trabalhos dos homens, certo? Mas elas vão receber salários mais baixos, pessoal, certo? Vão se receber salários mais baixos, ou seja, não tinha uma certa igualdade, certo? Então, tanto a parte feminina, como as mulheres, como as crianças, elas trabalhavam, só que eles não vão receber igual, vão receber mais baixo. Então, olha aí, ó, no meio dos homens, né, aqui, ó, no meio dos homens, vamos ver crianças, mulheres, tudo trabalhando aí, até senhoras de idade, né, então tá trabalhando aí. E aqui atrás, você pode observar, tá, aqui tá a indústria, né, a empresa, justamente. Vamos lá, então aqui a criança, ó,
Olha como é que era o trabalho infantil nessa época aqui, né? Acredito que isso aqui seja um carrinho com carvão e essa criança tá puxando aí para levar até o maquinário, né? Talvez para sustentar um motor a vapor, enfim, não sei. Vamos lá. Pessoal, o que, que vai acontecer na Inglaterra no século XVIII, né? Vão começar a surgir alguns movimentos operários, pessoal, certo? E esses movimentos operários vão ser importantes, porque vão ser os primeiros movimentos, justamente onde eles vão se pedir melhores condições, né? Como você pode ter aqui uma ideia, que em 1791 vai ser inaugurado aqui nessa cidade, né, a primeira fábrica que vai usar energia a vapor. E os operários, o que, que eles vão fazer? Eles vão incendiar, pessoal, né, porque eles vão chamar de moinho satânico, certo? Eles vão incendiar essa fábrica que trabalha com energia a vapor, justamente vão chamar de moinho satânico. Tudo isso daqui, pessoal, vão ser movimentos que vão caracterizar a falta de justamente de um olhar mais sensível, né, para o ser humano. Então, esses movimentos eles vão surgir nesse sentido, né, para que os patrões, para que os burgueses eles possam prestar mais atenção nos seus funcionários. Vamos lá. E aí, pessoal, no século XIX vai ser criado, né, os primeiros sindicatos que justamente vão estar pelas causas dos operários, né? O sindicato, pessoal, ele tinha tanta força, né, que eles vão ser proibidos na Inglaterra, né? Eles vão ser proibidos na Inglaterra entre o ano de 1799 e 1824. Certo? Então, é justamente para que possa melhorar, né? Igualdade, melhores condições de ambiente de trabalho, certo? Enfim, tudo isso daí, pessoal. Como vocês viram aqui, o pessoal não estava muito preocupado com os seus operários, eles queriam saber do dinheiro, né? Então, infelizmente, essa é a realidade. Pessoal, então, nós vamos ficando por aqui. Né? Essa foi a nossa aula sobre a Revolução Industrial. Daqui a pouco nós vamos voltar, né, com o capítulo 3, que vai ser a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Tá ok? Tchau, tchau. Até a próxima.